Fez para uma noite de aprendizado e de reflexão. E os nossos recadinhos paroquiais hoje, né, vai ser só um, tá? Porque a Cida pediu para eu ser rápida. Lembrando que hoje, esse final de semana, nós temos o seminário com Elahá, no sábado, na parte da manhã, na parte da tarde. Na parte da manhã serão duas pequenas palestras, né, de 1h15, 1h20 cada uma apresentação, e na parte da tarde vai ser uma perguntas e respostas, tá? Então vai ser, né, falado para todos fazer as perguntas que quiserem, tá? E nós gostaríamos de ter todos lá, né? Eu acho que vai ser um excelente momento para todos nós. E vamos começar a nossa noite fazendo a nossa prece. Que nós possamos, Pai, nesse momento, silenciar os nossos corações e abri-los para que a Tua mensagem possa chegar da forma que ela é necessária para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento e para o nosso entendimento. E nessa noite, Senhor, que nós possamos levar daqui muito mais do que aquilo que temos dentro de nós. Que assim seja. E hoje nós teremos a palestra da Cida sobre o jovem rico. Ok? Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos à Casa de Jesus. Mais uma vez o Evangelho, né? E o Evangelho, é claro, não tem dosagem, tem sem altas doses na nossa vida, porque necessitamos muito dele. E o Evangelho, ele é marcado com as passagens de Jesus, com as parábolas, com os diálogos, com as curas. Mas em cada momento, em cada encontro, em cada diálogo, ele deixava um ensinamento. Ele deixava uma mensagem. Jesus, ele não fazia absolutamente nada aleatoriamente. Ele não chegava no local e falava: hoje eu vou ficar ali, hoje eu vou me hospedar ali, hoje eu vou curar o fulano. Não. Já tinha uma programação ali, ele já sabia o que ele iria fazer naquele local. Mas tudo com um propósito, que é exatamente os seus ensinamentos, para que ficassem marcados e registrados no tempo, e que ficassem marcados, acima de tudo, em nós. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito do encontro de Jesus com o jovem rico, que particularmente é um dos meus preferidos, porque ele é de uma profundidade imensa. O que nós podemos tirar desse encontro, ele serve para cada... É isso aí, né, Cleito? Obrigada. Ele serve para cada um de nós. Então, a proposta que eu trago essa noite é a seguinte. Conforme a exposição for se desenrolando, eu gostaria que cada um de vocês se colocassem na condição desse jovem que se encontra com Jesus, na condição desse jovem rico, que tem esse encontro com Jesus. Porque é um diálogo riquíssimo, né? É um diálogo profundo, e que podemos ali realmente tirarmos muitas coisas para a nossa vida, porque ele é muito atual. E essa passagem, ela se encontra nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Vou ler a passagem para a gente se situar, para nós podermos relembrar, para desenvolvermos a exposição.
e perguntou-lhe um jovem. Então, Jesus estava em algum lugar, o jovem chega até Jesus. Não é Jesus que busca o jovem, é o jovem que busca Jesus. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus já dá aquela primeira resposta, né? Mas por que me chamas de bom? Bom? Não. Ninguém é bom senão um único, que é Deus. Olha, Jesus, o único Espírito perfeito que passou pela terra, que tudo conhecia, que preparou a formação do planeta, ele não se considerava bom. Aí nós já podemos abrir um parênteses, né? E nos colocarmos na condição. Temos uma pequena atitude no bem, qualquer que seja, já nos consideramos ótimos, né? Como eu sou bom. Olha, como eu sou bom. Nem Chico Xavier, com o trabalho todo que ele fez, eu vou elevar um pouquinho a condição dele, ele se considerava um verme. E Jesus deixa bem claro que bom é Deus. Mas, aí ele pergunta ao jovem, mas tu não sabes os mandamentos? Ele, sim, não adulterarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honrarás pai e mãe. Sim, conheço todos os mandamentos e os pratico desde sempre. Uai, mas tudo bem. Mas então, aí Jesus, profundo conhecedor da alma humana, diz, mas ainda te falta uma coisa. Uma coisa. Aí ele pega no ponto, né? Vai, vende tudo que tens, tudo. Reparte-o aos pobres e segue-me. Aí o jovem era muito rico, né? Ele ficou pensativo. Nossa, vender tudo. Porque Jesus disse, assim terás um tesouro no céu. Aí ele achou muito difícil, complicado, agradeceu e foi embora. Bom, supostamente, a passagem termina aí. É uma suposição, né? Porque é isso que nos foi ofertado durante muito tempo. Mas vem a doutrina espírita e nos esclarece, através da excelentíssima querida Dona Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, ela vem e nos conta exatamente o que aconteceu. Mas, antes de contar o que aconteceu, eu quero só fazer uma parte aqui. Quando Jesus diz a ele, ainda, vamos guardar essa frase, ainda te falta uma coisa. Aí eu pergunto, olha, nós somos o jovem que está conversando com Jesus. Vamos nos colocar nessa condição. Nós estamos diante de Jesus. É a proposta, viu? Jovem colocado à frente de Jesus e perguntando o que era necessário para ser salvo. Mas aí Jesus diz, ainda te falta uma coisa. Faltava o que será? O que lhe faltava? Vender tudo e ficar na miséria? Será que Jesus falaria isso para ele? Vende tudo, fica na miséria. Põe um chinelinho e me acompanha. Qual o motivo? Qual o porquê? Por que Jesus? Qual o objetivo disso? Ele fazer uma apologia à miséria. Nós somos movidos pelas leis, existe a lei do progresso. Então, nós progredimos, tanto materialmente, principalmente espiritualmente. Então, não combinaria com Jesus, fica na miséria e me segue. Não, mas Jesus foi além. Não é? Por quê? Quando ele diz nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, ele não disse bem-aventurados os pobres da matéria, do corpo físico. Pobres de espírito. O que é um pobre de espírito?
É um coitadinho? O que é, Léo? Já que você falou não, o que é? Os humildes. Espiritual, exatamente. É aquele que já consegue perdoar, ouvir, compreender, sentir compaixão, sentir piedade, olhar o outro como irmão, aceitar o diferente. Esse é o pobre de espírito. Porque existem pessoas tão simples exteriormente, mas são tão orgulhosas. Então, não é a questão material, é o que trazemos em nós, é a questão espiritual. Não é? Mas é claro que precisamos dar mais valor ao espiritual do que ao material. Então, ele não falou para o jovem, se desfaça de tudo. Não. Mas tinha algo que incomodava a esse jovem. E nós vamos ver agora. Ele tinha tudo, mas não possuía nada. Nós temos muitas coisas, mas nós não possuímos nada, porque tudo o que nos cerca materialmente nos é emprestado. Um dia será tomado de volta, sem aviso prévio, viu? Não é assim, não. Você vai ser despejado da tua casa. Você tem 30 dias para sair de casa. Não. Quando menos se espera, somos despejados da nossa casa. E não levamos nada, nada do que supostamente se conquista aqui na terra. Né, Claudinei? Nem o chuveiro, principalmente se ele estiver queimado. Então, viu? Você me confundiu agora. Mas vamos lá. Então, nós somos expulsos, despejados de nossa casa física e deixamos tudo aqui. E vamos levar o quê? O que a gente leva? Vamos aí, pessoal. Vamos esquentar essa noite. Vamos ler. A consciência. O que fizemos, o mal, o bem, o que somos aqui. Que é a consciência. Então, eu tenho eu sempre falo, né, a gente tem essa questão da desencarnação, mas, para mim, é como se chegasse do outro lado desnudada, porque deve ser essa sensação, né, que todos te enxergam como é. Aqui a gente ainda disfarça, né? Aqui a gente consegue disfarçar, mas do outro lado não. Mas é isso, então vamos continuar. E a Amélia Rodrigues, dona Amélia Rodrigues, vem e nos conta o seguinte, que aquele encontro impactou muito o jovem. Realmente, ele saiu correndo, mas ele ficou muito pensativo em relação àquele encontro, porque eu vou ler alguns trechos do livro e nós vamos comentar. Quando ele diz, o momento era de profunda significação, sabia por estranha intuição que um dia defrontaria a realidade e a encontrava agora. E essa realidade era exatamente as palavras que Jesus disse a esse jovem, porque Jesus sabia que não era o cumprimento das leis, não era absolutamente nada, era o que ele trazia em si, algo que ele buscava. Não é? Porque hoje nós vivemos essa realidade. O homem, ser humano, conquista tudo, mas não conquista a si mesmo. Se ele conquistasse a si mesmo, não teríamos tantos casos de depressão, de suicídio, de vazio existencial. Absolutamente. Então, nós já sabemos por aí que não é o material que vai preencher esse vazio. E era a questão do jovem. O apelo ficou na sua mente. Vai, vende tudo que tem. Reparte pelos pobres
e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. O convite era esse: vem, segue-me. Mas para isso é necessário que você se desapegue das questões materiais. Desapegar. Não é teu. Era esse o diálogo com Jesus. Mas tinha um detalhe, ele pensando com ele. Isso tudo ele estava pensando com ele. Ele tinha sede de paz. Mas ele era tão rico. Mas ele não tinha paz. Faltava-lhe a paz. Talvez por isso ele foi movido a encontrar-se com Jesus, para que algo nele fosse saciado. Mas ele não esperava que Jesus fosse no ponto, naquilo que o afetava mesmo. E ele começou a refletir sobre sua vida. E nisso ele diz: embora repousasse em leito de madeiras preciosas, incrustado de ébano e lápis lázuli. Lázuli, elas são pedras preciosas de cor azul escura e violeta. É lindo, é uma joia lindíssima, lindíssima mesmo. E ele tinha com fartura tudo isso, porque os seus móveis eram decorados com joias. E se banqueteava em repastos opíparos. Cuidasse do corpo com massagens de óleos unguentos e unguentos raros, envolvendo em tecido de linho leve, e suas arcas estivessem abarrotadas de gemas, de joias, de ouro. Porém, sabia-se infeliz, sentia-se infeliz. Faltava-lhe algo que não se consegue facilmente. Ele tinha tudo, mas não possuía nada, porque ele vivia exatamente um vazio existencial. Sua vivenda era luxuosa, seus pertences valiosos e vazio seu coração. Então, essa foi a conclusão que ele chegou com ele mesmo, depois desse diálogo com Jesus. Ele buscou a Jesus. Para quê? Para que talvez ali ele pudesse preencher algo. Mas agora ele tinha certeza desse vazio existencial. E ele, jovem, né? Conquanto a juventude cantasse alegrias e festas em convites constantes ao prazer no corpo ágil e vigoroso, acalentava as melhores aspirações, se disputava a posse total, novamente, da paz. Era mais que um tormento, era uma necessidade. Então, ele buscava uma paz que ele não poderia alcançar com tudo que ele tinha. Buscava integração harmoniosa, mas não sabia em quê. Confrangia-se e angustiava-se, ignorando as nascentes da melancolia renitente que lhe dissipava sonhos e esperanças, sob guante de inenarrável amargura. Ele já estava, talvez, num processo depressivo. Esse vazio existencial já estava, talvez já estivesse o levando a um processo depressivo. Aí, talvez por aí a gente pode compreender, né? Quando uma pessoa que tem muitas coisas entra em depressão e a gente não entende. E a primeira fala nossa tem tudo. Não lhe falta nada. Olha a vida dessa pessoa, como é maravilhosa. Para nós, para o nosso olhar. Não é? Mas talvez seja uma pessoa profundamente infeliz, com um vazio existencial muito grande, porque não existe dinheiro que preencha o nosso ser. Se alguém quiser perguntar, comentar, sintam-se à vontade. Tá? E buscava as competições em Cesareia. Todavia, ignorava se essa busca representava uma realização ou fuga. Agora, pela primeira vez, sentia-se arrebatado.
Então, dali uma semana, ele iria competir na cidade de Cesareia. E era uma competição muito importante. E ele queria muito vencer essa competição, que ele queria levar, né, os triunfos para Israel. Ele queria transferir para Israel todos esses triunfos. E assim ele seria o quê? Aclamado. Olha a vaidade. Mas aí ele já não sabia, né, se o que ele buscava representava uma realização ou fuga. Mas é assim, nós somos assim. Quando o homem, ser humano, está numa condição de vazio existencial, ele busca no quê? Na bebida, nas drogas, no sexo desequilibrado. Ele busca nos prazeres que o mundo oferece, nas festas, né? Mas ele deita, dorme e acorda naquela condição. O que é aquilo? É uma fuga? Provavelmente é uma fuga. Né? Para fugir de quem? Dele próprio. Dele próprio. E olha só, um breve encontro com Jesus, ele começou essas reflexões. E ali soava a voz de Jesus. E ele, interiormente, ele gritava: irei contigo, Senhor. Mas, e esse mas é um problema em nossa vida, né? Quero fazer, mas, quero ir, mas, quero estudar, mas, quero conhecer, mais, porém, mas agora não. Ou sou muito jovem, ou sou muito, né, já passei da idade, ou estou muito cansado, ou a vida é muito difícil, ou trabalho muito. Nós temos sempre uma desculpa para adiarmos essa viagem interior que precisamos fazer conosco. Aprofundar-nos em nós. Porque esse é o convite, né? Fazer essa viagem. E nisso, quando ele refletia, eu achei muito bonito esse parágrafo, quando ele diz: uma roseira de flores rubras, vermelhas, que abraçava os ramos do arvoredo próximo, sacudida pelo vento, desgarrou-se e as pétalas da cor de sangue caíram-lhe aos pés junto dele, no alpendre, como sinais. E ele se indagava, mas de onde ele conhecia esse homem, né? E quando, ao vê-lo de longe, era como se reencontrasse um amigo, um celeste amigo. E aí ele vai relatando o que ele sentiu quando eles se encontraram. E ele diz: percebeu que o estranho sorriu, como se o esperasse, como se o amasse, poderia afirmá-lo. E Jesus faz o convite. Permite-me primeiro, ele respondendo a Jesus, né, vencendo aquela emoção do momento, competir em Cesareia, logo mais, disputando para Israel os triunfos dos jogos. Aí Jesus responde: não posso esperar. O reino dos céus começa agora e hoje para o teu espírito. Não há tempo a perder. Não posso esperar. E ele rebate a Jesus, né? Aguardei muito essa ocasião e ela se avizinha, com a chegada do período das competições. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram. Aos partos, comprei por uma fortuna 2 parelhas de fogosos cavalos. Os jogos estão próximos. Então, ele realmente havia se preparado, treinado, contratado escravos, comprado cavalos, porque era dali uma semana, essa competição. E Jesus, a primeira frase que me chamou a atenção foi: tinha sede de paz. A segunda é essa: renuncia e segue-me. Insistiu Jesus com ele: renuncia e segue-me.
E ele pensa, mas quem é esse homem para falar assim comigo? Que poder ele exercia sobre a sua vontade? Por qual sortilégio o dominava? Gostaria de fugir, de arrastar, estava perturbado, ignorada, sofreguidão aniquilava. Então, eu quis trazer, porque esses eram sentimentos que ele trazia com ele naquele momento. E Dona Amélia comenta, eu achei muito interessante esse comentário dela. A horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. O cotidiano deparava com o infinito. O vale fitava o abismo das alturas e se perdia na imensidão. Ou seja, os nossos interesses materiais, a horizontalidade, a gente só enxerga isso. São os nossos interesses, é aquilo que almejamos, que buscamos, que queremos, que ambicionamos, que lutamos muito. Ele se confrontava com a nossa questão espiritual, não é? Com o ascender, com se melhorar, com desapegar, com compreender Jesus, compreender o seu evangelho e o que ele quer de nós. E, nesse ponto, nós podemos dizer que... Eu achei muito interessante essa frase que eu ouvi, que a nossa questão a questão do homem no mundo é: nós podemos ser felizes aqui, nós podemos ter bens materiais, sim. Quem disse que não? Ninguém está fadado à miséria. Porém, precisamos espiritualizar a matéria. Espiritualizar a matéria. Ou seja, dê a ela o valor que tem, não mais que isso. Não perca a saúde, noites de sono, momentos com a família, com os filhos ou com amigos, em busca do ter. Porque o ter, repito, deixaremos aqui. E qual lembrança ficará de nós para aqueles que estiverem? Morreu, foi embora o ambicioso, o ganancioso, o que não media consequências para alcançar posição, destaque, dinheiro? Ou foi embora o bom pai, a boa mãe, o bom filho, o bom marido, a boa esposa, o bom amigo, aquele que vai deixar um vazio que vai fazer muita falta? O que deixaremos? E vencendo irresistível temor, continuou o príncipe afortunado. Não receio dar o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que estes se gastam muito facilmente. Aí vem a terceira frase. A primeira é tinha sede de paz. A segunda é renuncia e segue-me. E a terceira é dai-me a ti próprio e eu te darei venturas inigualáveis, inimagináveis, inenarráveis. Olha o que Jesus nos promete a nós, homens da terra, quando nós buscamos nos entregar a Jesus. Ah, mas o que é se entregar a Jesus? É sair pregando? É sair convencendo as pessoas? É querer que todos se convertam? Não. É nos tornarmos melhores. É sermos melhores. Como eu acabei de falar, o bom pai, o bom filho, o bom marido, tarefa é sermos melhores. Quando nós tem duas questões que trazem as pessoas à casa espírita. Uma é a dor, o sofrimento. Que às vezes o sofrimento é tanto que, por desespero, bate a casa espírita para buscar o quê? Um conforto. E o segundo é a vontade de conhecer. Mas uma vez eu estava ouvindo uma live, uma sequência de estudos muito interessante.
Muitos já chegam pela dor, mas aqueles que chegam pelo amor ou para conhecer podem ter certeza que dali a um tempo terão que testemunhar também. Isso é fato. Isso é fato. Ninguém está livre do testemunho, mas é muito melhor nós testemunharmos com base, com conhecimento. Sofre, dói. Mas teremos as venturas que Jesus vai nos dar, que é o consolo, que é a esperança. Eu estou aqui, confia. Isso são as alegrias que Ele nos proporciona, os porquês que estamos passando por aquela condição. Não é? Não esperarmos a dor bater para buscar, mas buscarmos a Jesus primeiro, nos entregando a Ele. O que Paulo disse a Jesus na estrada de Damasco? O que queres que eu faça, Senhor? Ou o que queres de mim? Isso nós precisamos perguntar todos os dias. O que queres de mim, Senhor? O que queres que eu faça? Precisamos perguntar todos os dias a Jesus. Porque Ele quer o quê? Ele quer de nós. Ele quer que sejamos melhores. É essa a proposta do Evangelho, é essa a proposta da doutrina espírita. Sermos melhores. E ele achou que era um alto prêmio, um alto tributo, e ele não podia. Ele poderia ofertar os bens, ele poderia dar tudo, mas deixar de competir em Cesareia, não. Por quê? Porém, a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida e dos caprichos sustentados, as honras de família resguardadas pela tradição, os corifeus agradáveis e bajuladores, seria necessário renunciar a isso tudo? Tudo isso? Não. Mas Jesus responde, sim, é necessário. E ele sofria muito naquele momento. E Jesus aguardava a resposta. Para ele, para o jovem, aquele diálogo já havia se tornado insustentável. Já não estava bom para ele. Aí ele disse a Jesus, não posso seguir-te agora. Perdoa-me se me amas. E foi embora. E é nesse momento que Jesus diz aos seus discípulos, né? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, né, uma linha grossa pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Porque desgarrarmos-nos daquilo que nós acreditamos ter é difícil, mas desgarrarmos-nos de nós próprios, da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa ganância, de tudo que trazemos, de tantas encarnações, é mais difícil ainda. E era isso que Jesus queria, era só isso. E Jesus se encheu de profunda tristeza, narra Amélia Rodrigues. E era assim que ele ficava todas as vezes que alguém negava-lhe um convite, porque ele sabia que aquele era o momento dele. Se ele o convidou, era o momento do despertar daquele jovem. Se a gente se lembrar do encontro da cura, né, do paralítico de Cafarnaum, Natanael ben Elias, nós vamos nos lembrar, como narra Dona Amélia Rodrigues, do choro de Jesus após as curas, um dia inteiro de cura na casa de Simão Pedro. E Pedro ainda pergunta a ele, mas, Senhor, choras de alegria? E o que ele responde? Não, Pedro, choro por aqueles que não me compreendem, que não me entendem. Porque nesse momento, Natanael ben Elias, aquele que desceu o telhado da casa de Simão, comemorava a cura em uma taberna, em um bar, bebendo com amigos e mulheres, e rindo da cura, e dizendo,
Conta de novo, Natanael, como é que foi? Vamos comemorar. Né? Às vezes a gente quer tanto uma coisa, porque a doença também, ela é para nós um freio. A doença é um freio. Vocês já ouviram falar, por exemplo, pessoas que têm um problema no pâncreas, no fígado, né? E falam assim, ai, quando eu sarar, eu quero beber para comemorar. É assim. Quero beber muito para comemorar. Aí não sara, porque se sarar, vai ficar ruim de novo. Né? Então é melhor a doença. A doença é um freio. Vocês podem ter certeza disso. Não é castigo. É porque, olha, como nós somos ainda inferiores, né? Espiritualmente. Olha quanto temos que aprender e o quanto temos que renunciar, porque é a proposta de Jesus. Mas foi embora. O jovem correu, foi embora. Isso tudo ele rememorou, tudo que foi narrado ele rememorou. Uma semana depois, ele estava em Cesareia, para os jogos, para as corridas de bigas. Vocês lembram do filme? Não, vocês não vão lembrar, vocês são tão jovens, né, gente? Eu esqueço. Ben-Hur, não sei quem assistiu Ben-Hur. Né, Claudinei? É? Não sei. Lembro. Aquelas. Teve mesmo, é verdade. Então, aquelas corridas, né, de bigas, quadribigas, né, aquelas com 4 cavalos. Nós não somos tão antigos assim, Claudinei. Imagina. Então, era aquilo, e seria o auge, seria a consagração desse moço, desse jovem. E Cesareia era uma festa só. Ela era uma cidade muito agradável, onde muitos procuradores de Roma se instalavam, né? Porque era uma cidade agradável, uma cidade portuária, passavam muitas pessoas ali. E na época dessas festas, a cidade ficava lotada. Né? E ganhar uma corrida dessa ali é igual a Fórmula 1, né? Quem ganha muito dinheiro, ganha reconhecimento, né? Mas às vezes também, né? Então, era o caso. Quem ganhasse seria reconhecido, seria o grande herói. E era o sonho, era o desejo desse jovem. E o que acontece? Os festins de Cesareia pretendiam rivalizar com os de Roma, atraindo aficionados até mesmo da metrópole longínqua, que é Roma. Olha como estava a cidade. Ao som alegre de trompas e fanfarras, começavam as festas públicas. Competições de bigas abrem as corridas ante a aflição de judeus, romanos e gentios, que deixaram sobre as mesas dos cambistas pesadas apostas nos seus ases. Gladiadores em combates simulados, tocadores de pífano e flautas, alaúdes e símbolos enchem os intervalos de som e cor. As quadrigas, que eram aqueles carrinhos com 4 cavalos, estão na linha de partida. Os folgosos corcéis adquiridos aos partos, oriundos de Dalmácia, de Tiro, Sidom e da Arábia, empinam lustrosos ajaezados, ao sinal disparam sob estrondosa ovação. Chicotes vibram no ar, mãos firmes nas rédeas, os guias e condutores dão velocidade aos carros frágeis. A celeridade prende a respiração de todos os peitos, em todos os peitos. Mas, numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes em disparada. O moço rico sente as entranhas abertas, o suor e o sangue em pastas de lama, a respiração estertorada. Enquanto os escravos rapidamente o arrastam da pista, foge mentalmente a cena brutal que o esmaga
e entre as névoas que lhe sombreiam os olhos, parece vê-lo, a Jesus. Silenciando os gritos na concha acústica, tem a impressão de escutá-lo. Renuncia a ti mesmo. Vem, segue-me, amigo. 2 braços o envolvem, veludosos e transparentes, apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas, o suor e o sangue. Ele dá a impressão de sorrir. Jesus sabia. Né? E uma live que eu assisti sobre esse tema diz que isso foi praticamente um suicídio, porque todas as vezes que nós nos colocamos diante de uma situação de perigo como essa, nós estamos provocando um suicídio. Porque se der errado, se der muito errado, como deu, né? Mas não acabou aqui não, tá? Está quase acabando, viu, gente? Mas aqui ainda falta. Então, ele desencarna ali. Se ele tivesse ouvido o convite de Jesus, ele não teria desencarnado. Ele teria mudado a sua vida. Ele não teria saído atrás de Jesus, não. Ele mudaria a sua vida ali. Ele tomaria outro rumo da sua vida. E, quem sabe, empregaria a sua fortuna para auxiliar os miseráveis da época, que eram muito mais miseráveis que os de hoje. Né? Mas eu quero relatar, rapidinho, um outro encontro que é muito interessante, que é o encontro do senador Públio Lentulus com Jesus. Públio Lentulus, né, um senador romano, casado com Lívia. E alguns filhos, e um deles, Flávia. Flávia estava com hanseníase. E Lívia, que já era cristã, já havia se convertido ao cristianismo, escondido do orgulhoso senador, pede a ele que procure Jesus para que cure sua filhinha. Esse fato está no livro há 2000 anos. O que eu quero trazer, é o encontro dele, de Públio Lentulus, com Jesus, que lembra muito o encontro de Jesus com o jovem rico. Ele vai até Jesus e pede. E é tão bonito esse encontro, porque no livro ele relata como Jesus era, a altura, a massa corporal, os olhos, cabelo, sua cor. É um encontro maravilhoso, e é um relato muito bonito. E quando ele encontra Jesus, ele cai de joelhos e chora, devido ao magnetismo daquele homem. E Jesus, né, ele tocado, Jesus aproveita aquele momento, porque ele conhecia a história daquele homem, né, do seu orgulho, da sua vaidade, né, de tudo isso, e faz um convite a ele. E fala assim para ele: depois de longos anos de desvio do bom caminho pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora. O que ele disse ao jovem rico? Renuncie e segue-me. É agora, o momento é agora, é hoje. Amanhã, talvez, mas é hoje. E é o mesmo que ele diz ao senador. No teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para o teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas para o senador, orgulhoso, Públio Lentulus, foi crucial.
esse momento. Ele não aceitou, ele não mudou naquele momento. Ele não mudou, ele não aceitou. Jesus cura a filhinha, à distância, ele volta para casa e continua sendo o orgulhoso senador que destratava a esposa, um espírito nobre. Lívia, né, que agora está muito, muito acima, um espírito nobre, acusada de uma traição que ela não cometeu, ele a desprezava. Foram 25 anos sem conversar com a esposa por uma suposta traição, uma intriga que ela não cometeu. Então, ela sofreu muito e acabou morrendo na arena queimada. E ele assistindo. Mas não vou contar, vocês têm, quem não leu o livro, leia o livro, porque é maravilhoso. Mas, naquele momento, não surtiu efeito, mas aquele diálogo ele ficou marcado e o ajudou na sua transformação futura. Esse processo levou tempo de reencarnações com sofrimento. Quando ele desperta, já naquela mesma encarnação, numa próxima ele já volta como escravo. Um escravo muito inteligente, que está no livro 50 anos depois. E outras tantas encarnações, até ele reencarnar como Emmanuel, né, que era o mentor de Chico Xavier. Mas foi um processo, e ele ainda está no processo. Dizem as más línguas que ele está, ou as boas línguas, né, que ele está reencarnado. Mas, sim, é você, Claudinei, que você diz que está aí, diz que Chico conheceu. Está concatenando. E diz que Chico conheceu Nenenzinho. Porque ele diz que ele reencarna antes do Chico desencarnar, 2 anos antes. Né? Não sei. Mas quem falou foi Divaldo, que o Chico conheceu. Então, mas quantas vezes temos a oportunidade de fazer algo e deixamos de fazer porque o nosso orgulho, vaidade e egoísmo nos dominam? Quantas vezes deixamos de perdoar, de entender o outro lado, né, de trazer uma mudança para nós, porque o nosso orgulho nos domina? E, por outro lado, temos a história de Maria de Magdala, né, Miriam de Migdon, que, em um único encontro com Jesus, uma mulher obsidiada, com diversos problemas, com depressão, um único encontro, ela transforma toda a sua vida, ela doa tudo o que tem e vai viver o Evangelho em um único encontro. Ah, mas eu esqueci a mulher, Cláudia. Estava aí, né? Por isso que eu falei. Estou brincando, gente, é brincadeira. Mas, em um único encontro, ela transforma a sua vida. Não é? Então, está no nosso querer, está no nosso desejo, está na nossa vontade seguirmos Jesus ou não. E só para não esquecer, tem uma questão no Livro dos Espíritos, não, essa não. Não é a matéria, não, Léo, é a outra. Que é 943, quando a gente fala do vazio existencial, que está na parte do penas e gozos terrestres, desgosto da vida, suicídio, questão 943. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Então, o jovem rico, ele possuía os 3. Saciedade, porque tinha tudo, ociosidade, porque não fazia era nada, e a falta de fé, porque a fé ele já não tinha. Então, ele precisou viver essa experiência para despertar. Porque nos fala Divaldo Franco que depois de muitas encarnações reparatórias, hoje ele trabalha para Jesus. Então, vejam bem, ninguém, isso segundo Divaldo Franco, tá, gente? Não sou eu quem digo. Eu só transmito. Então, ninguém está perdido.
Não existe uma alma perdida. Não existe alguém que hoje vive uma problemática, uma vida muito complicada, que esteja perdido. Não existe. Todos, Jesus busca a todos, não é? Como aquela parábola quando Jesus deixa 99 ovelhas para buscar uma ovelha que estava perdida. Porque nós também somos ovelhas transviadas do seu rebanho. E hoje ele nos busca. E ele deseja que todos nós possamos aceitar o convite. Porque o momento é hoje, é agora. Amanhã, quem sabe? Talvez. Talvez não haja mais tempo. Então, fica a mensagem da noite e vamos nos preparar para o passe. Mestre Jesus, nesse momento, te agradecemos por todas as bênçãos que recebemos, por todas as oportunidades que nos são apresentadas para podermos nos melhorar, nos tornarmos mais maleáveis, menos egoístas, menos vaidosos, gananciosos, para que possamos, Mestre, trabalhar em nós essas questões, esses vícios morais, podendo substituí-los pela compaixão, pelo amor, por um olhar diferenciado para o nosso semelhante. E que possamos aproveitar o nosso momento. E que possamos, Senhor, aceitarmos ao teu convite. Renuncia, segue-me. Mas com a promessa de nos darmos a ti, Senhor, porque sabemos que teremos venturas, alegrias inimagináveis, que podemos traduzir como a paz de espírito, da consciência tranquila do dever cumprido. Ampara-nos, divino amigo, aos nossos familiares, amigos, e a todos que choram, sofrem e clamam por ti, que a tua misericórdia possa alcançar a todos. E que no momento do passe possamos permanecer em silêncio, em oração, para recebermos do mais alto vibrações, energias que nos revigorarão pela semana. Auxilia-nos, ampara-nos, consola-nos e envolve-nos, Mestre querido, e aos nossos queridos mentores de nossa casa, em paz e amor. Que assim seja.